Olá pessoal, sou Josiel, professor de História. Hoje nós iremos estudar sobre o módulo 2, a Segunda Guerra Mundial. Teve início em 1939, finalizou em 1945. Antes de começarmos, deixo uma sugestão para vocês para aprofundarem um pouco mais aí o seu conhecimento com o seriado no Netflix, A Segunda Guerra em Cores. Assistam, é um ótimo seriado, vai ampliar muito o conhecimento de vocês sobre este assunto. Começando então, Segunda Guerra Mundial. Esta é continuação da primeira? Bom, alguns historiadores concordam que sim. Por exemplo, o historiador britânico, o Eric Hobsbawm, escreveu em sua obra A Era dos Extremos. Inclusive, ele acredita praticamente que só houve um espaço ali de trégua entre a Primeira e a Segunda Guerra, mas ela é justamente a continuação da Primeira, pois a Primeira Guerra, através do Tratado de Versalhes, ela não foi 100% ali resolvida, deixou uma brecha ali para que acontecesse realmente um conflito ainda maior. O outro motivo, a Liga das Nações, que foi criada com o objetivo de manter a paz, ela fracassou. E depois nós vamos ter um outro grande fator no ano de 1929, quando as bolsas de valores dos Estados Unidos despencaram, afetando aí a economia global. Foi um grande fator que levou também aí à Segunda Guerra Mundial, arruinando a crise aí, principalmente também da Alemanha, da Itália, que estavam aí já começando a se reerguer. Na Itália, começando, vamos analisar aqui uma linha do tempo, final da Primeira Guerra Mundial, através de crises políticas, econômicas, promessas não cumpridas de territórios pelos aliados no final da Primeira Guerra Mundial, a Itália acabou saindo sem nada, apenas com dívidas e a sua região devastada. Benito Mussolini começa ali a fundar uma nova ideia na Itália. E no ano de 1919 nós temos criado ali uma força miliciana conhecida ali como os Camisas Negras, com a ideologia fascista. No ano de 1921, essa ideia já é incorporada aí no Partido Nacional Fascista da Itália, fundado aí pelo próprio Benito Mussolini. 1922, em 27 de outubro, os fascistas realizam a marcha sobre Roma, onde o rei Vítor Emanuel nomeia aí Benito Mussolini como primeiro-ministro. Em 1929, nós temos aí o Tratado de Latrão, onde Benito Mussolini assina com a Igreja Católica, colocando fim à questão religiosa que existia desde o final lá do século XVIII, com a unificação dos territórios para a formação da Itália, onde o Papa não aceitou a união dos territórios, se declarou aí prisioneiro no Vaticano, e essa questão só foi resolvida em 1929 com Benito Mussolini na assinatura do Tratado de Latrão. 1935, os exércitos italianos realizaram a ocupação no norte da África, estão começando ali o seu processo de expansão. Na Alemanha, 1918, após a Primeira Guerra Mundial, nós tivemos aí uma nova mudança na política da Alemanha, sai aí o Império Germânico e é proclamada uma república, a República de Weimar. A Alemanha acaba incorporando aí o fascismo, assumindo aí uma forma extrema conhecida aí como nazismo. Então, em 1918, o Kaiser Guilherme II abdicou e é proclamada então a República de Weimar na Alemanha. Nós tivemos aí como presidente o Friedrich Ebert, depois foi substituído aí pelo Paul von Hindenburg, onde esse passará o poder para Hitler em 1933. Em 1920, tivemos a fundação do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, mais conhecido aí como Partido Nazista. 1923, Hitler incitando os nazistas a ocupar a cidade de Munique. Essa tentativa foi fracassada, Hitler é preso, acaba ficando ali 6 meses na prisão, onde ele tem a oportunidade de escrever a sua obra, o Mein Kampf, um livro que ele escreveu ali contando praticamente as suas ideias para o domínio da Alemanha e a criação de uma raça pura ariana.
1932, o Partido Nacional ocupa mais de um terço no parlamento alemão e isso aí facilitou para que em 1933 Hitler se torne o Führer da Alemanha, proclamando então o Terceiro Reich, o terceiro império na história germânica. Nesse período estão começando a surgir a formação das alianças. De um lado nós temos aqui as forças do eixo, né? Com Itália, Alemanha e Japão. Para facilitar, você pode aqui pegar as iniciais da capital de cada um e você pode formar a palavra Roberto. Isso fica fácil, tá? Então você não consegue esquecer quem fazia parte aí das forças do eixo. Então Itália, Alemanha e Japão, você pegando as iniciais da capital de cada um vai dar a palavra Roberto, certo? Então esse truquezinho aí vai ajudar vocês. Do outro lado nós temos aí os aliados. Os Estados Unidos e a União Soviética vai entrar aí mais no futuro. Destaques da guerra na Europa. 1931, nós vamos ter um processo de expansão também lá na Ásia. O Japão acaba invadindo ali a região da Manchúria. Isso vai criar conflitos com os Estados Unidos, o que vai levar no futuro à invasão à base militar em Pearl Harbor, que vai marcar a entrada dos Estados Unidos na guerra. 1935, a Itália também com seu processo de expansão invade ali o norte da África. 1938, a Alemanha inicia o seu processo de expansão também, anexando ali a Áustria, um projeto de Hitler que já existia conhecido como Anschluss, né? Anexa também a Renância, ali entre a França e a Inglaterra, e as regiões também da Tchecoslováquia. 1939, a Alemanha invade a Polônia, a França e a Inglaterra declara guerra à Alemanha. Lembrando, com a invasão da Polônia foi o marco inicial da Segunda Guerra em 1º de setembro de 1939. Nós vamos ver isso um pouquinho mais na frente aí. 1940, a Dinamarca é tomada pela Alemanha, a Holanda, a Bélgica, Noruega e a Alemanha tenta conquistar aí também com bombardeios aéreos a Inglaterra. Quase conquista, mas a Inglaterra acabou vencendo aí a Alemanha. 1941, a Alemanha tenta conquistar a União Soviética. Bom, então vamos resumir aí o cenário da Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial aí nós vamos ver aí 3 fases, começando a primeira fase, conhecido como avanço do eixo, ou avanço das forças do eixo, que vai durar aí de 1939 até 1942, o que vai marcar aí com a entrada da Rússia, a entrada dos Estados Unidos, vai marcar aí o rumo da guerra. Começando a Alemanha, a partir de 1933, nós temos esse território aqui, ela vai se transformar na Alemanha nazista, né? O Terceiro Reich. Então você pode perceber que o nosso mapinha mudou de cor. Então isso em 1933. E ela começa aí o seu processo de expansão, conquista a Áustria. Em 1939 nós temos a Conferência de Munique, onde nós temos representando a Inglaterra e a França nessa conferência, tentando manter aí um acordo de paz com Hitler. Só que Hitler exige ali a região dos Sudetos, essa região vermelhinha aqui que eu acabei de mostrar no mapa, em troca da paz. E realmente essa região é concedida a Hitler, só que eles falam, Hitler, Sudetos tudo bem, mas a Tchecoslováquia não, e a gente sabe que você tem um plano também de invadir a Polônia, se você invadir a Polônia, a gente declara guerra contra você. E Hitler promete aí manter a paz. Ok, o acordo ele é quebrado, Hitler conquista aí o restante da Tchecoslováquia, anexando ainda mais o seu território, continuando aí o processo de expansão. Nós temos aí a Itália também continuando com a sua anexação. Depois a Alemanha invade aí em 1º de setembro de 1939 a Polônia, ela faz um acordo com a Rússia, lembrando que eles tinham um tratado de não agressão e combina aí em 1939 da Rússia invadir a parte de cima da Polônia e a Alemanha essa parte mais próxima da Polônia, anexando então ao seu território. E a Inglaterra e a França, conforme prometido, então declara a guerra, está iniciado a Segunda Guerra Mundial, 1º de setembro, às 5 horas da manhã de 1939, o mundo então se choca na Segunda Guerra Mundial.
Continuando, a Itália continua aí com seu processo de expansão territorial. Lembrando que nós temos aqui uma aliança, as forças do eixo. Então, essa parte aí que está crescendo aí no nosso mapa está sendo tudo dominado pelo eixo. Então, as grandes potências que faltam é a França, a Inglaterra e a Rússia, aqui na Europa. A Rússia e a Alemanha já usou uma cartada de mestre, fez um pacto de não agressão, tirou a Rússia da guerra. Então, só tem a França e tem a Inglaterra. A França e a Alemanha está de olho, só que os aliados construíram nessa linha azul aqui uma linha fortaleza conhecida como a linha de Maginot, para tentar proteger da invasão germânica. Só que os alemães, eles mudam aí a estratégia, começam a atacar em cima aqui na Dinamarca, depois atacam aqui em cima na Noruega. Isso para tentar despistar a atenção dos aliados, para voltar a atenção lá na parte de cima. Enquanto isso, Hitler está bolando uma estratégia para ultrapassar a linha de Maginot, até que realmente ele consegue e invade ali a França. A França começa a ser invadida então pelos alemães. A França acaba sendo dividida em duas, né? Tem a resistência lá do general Gaulet, e tem a França que vai se transformar na República de Vichy, que vai fazer um acordo com a Alemanha, vai assinar uma rendição com a Alemanha, se comprometendo aos interesses germânicos. Inclusive, essa parte da França aqui, ela vai entregar praticamente muitos judeus aí ao governo de Hitler. Então, já que a França caiu, a outra potência que sobrou é a Inglaterra. E justamente Hitler tenta bombardear ali a Inglaterra de uma forma rápida. Só que a Inglaterra, com a sua habilidade, a sua tecnologia, consegue aí revidar este ataque e por pouco aí a Inglaterra não cai na mão aí dos germânicos. Pessoal, lembrando, Hitler elaborou uma estratégia de guerra muito boa, uma estratégia de guerra diferente da Primeira Guerra, onde praticamente ele conquistava de forma rápida, conhecida como a Blitzkrieg, ou também como a famosa Guerra Relâmpago, onde você tinha bombardeios aéreos, você tinha bombardeios com os tanques de guerra por baixo e logo atrás vinha um exército, isso tudo acontecendo ao mesmo tempo, praticamente essas nações ficavam impossibilitadas de reagir. Então, com essa forma da Blitzkrieg, Hitler conquistou muitos territórios de forma rápida. Enquanto isso, nós temos ainda as conquistas germânicas, avançando aí os seus territórios, bombardeio aqui na região da Grécia, afastando ali os aliados que ali estavam. Temos aqui a quebra de contrato em 1941, o Tratado Germano-Soviético ou Tratado de Não Agressão é quebrado, a Alemanha invade a parte da Polônia que pertencia à União Soviética e invade a União Soviética. E Hitler, na sua ambição, acaba também se dirigindo à região ali de Stalingrado, onde acontece uma das batalhas mais violentas de toda a Segunda Guerra Mundial, morrendo ali mais de 20 milhões só de soviéticos. Pessoal, enquanto isso, nós temos ali a entrada dos Estados Unidos na guerra, a base militar ela é atacada, Pearl Harbor é bombardeada ali pelos japoneses em 7 de dezembro de 1941. Este evento marca a entrada dos Estados Unidos, o que vai mudar o rumo da Segunda Guerra. E já que a União Soviética entrou na guerra também, nós temos aí então algo que vai mudar a segunda fase aí da guerra, o equilíbrio das forças do eixo. Enquanto isso, nós temos também a batalha ali no norte da África, os aliados contra as forças do eixo, e em 1943, com a Força Expedicionária Brasileira e a Força Aérea Brasileira lutando ao lado dos Estados Unidos, ao lado dos aliados aí na Itália. E realmente nós participamos de uma grande batalha, tivemos aí algumas vitórias na Itália, participamos aí da prisão de Benito Mussolini, e então foi uma grande participação do Brasil aí na Segunda Guerra Mundial, na reconquista aí da Itália. Pessoal, Benito Mussolini, ele acaba sendo preso, só que depois Hitler dá um jeito, consegue retirar Benito Mussolini da prisão, depois ele acaba sendo preso novamente e é morto aí pelos fascistas da Itália. Enquanto isso, a Alemanha, lá na União Soviética, perde a Batalha de Stalingrado. A União Soviética vem tentando empurrar aqui os germânicos de volta a Berlim, reconquistando aqui os territórios.
A Inglaterra começa a bombardear também os principais pontos estratégicos ali na Alemanha. Enquanto isso, nós temos aí então esse ataque e está acontecendo em 1933 uma conferência lá em Tirã, na capital do Irã. Essa conferência levou o próprio nome aí, Conferência de Tirã, onde eles estão tentando elaborar uma estratégia para colocar fim aí à Segunda Guerra. A estratégia mais aceita aí ficou conhecida como a estratégia do dia D. Essa estratégia foi em 6 de junho de 1944. Como funcionou essa estratégia? Os aliados se organizaram para despistar aí os germânicos, as forças do eixo, né? Eles fingiam que iria acontecer a guerra na região um pouco aqui mais para cima, colocaram até mesmo tanques infláveis, imitaram ali sons de guerra para desviar a atenção, e em 6 de junho de 1944 eles desembarcam aqui na região da Normandia, desembarcando bastante soldados aliados na tentativa de retomar a França. Tivemos aqui umas batalhas violentas, mas os aliados realmente conseguem vencer e conseguem reconquistar aí parte da França, e nós temos então aí a força do eixo sendo empurrada também nesse lado de cá da Europa de volta a Berlim. A Itália ela é conquistada, então a Alemanha já perde o território na Itália, perde agora o território na União Soviética, perde o território agora na França e está começando a fechar aí, essa é a terceira fase, o avanço dos aliados, tá? Terceira fase da guerra pega de 1943 até 1945. Pessoal, chegando então à nossa guerra à Alemanha, Hitler não tinha mais o que fazer. Em 30 de abril de 1945, Hitler e a sua esposa Eva Braun se suicidam. E nós temos então o fim da Segunda Guerra Mundial na Europa em 8 de maio de 1945. Então isso aí aconteceu na Europa. Por quê? Na Ásia, a guerra ainda continua. Ali na região do Pacífico, a guerra continua ainda com o Japão. O Japão não se rende. E os Estados Unidos, para mostrar ali o seu poder bélico, ele destrói duas grandes cidades japonesas. Em agosto de 1945, nós temos a Hiroshima e Nagasaki sendo destruídas com bombas atômicas, onde isso trouxe grandes consequências até mesmo aos dias de hoje. E o Japão então só se rende após o ataque, a destruição dessas duas cidades, marca então o fim da Segunda Guerra em 2 de setembro de 1945 com a assinatura da rendição do Japão. Pessoal, acabou a Segunda Guerra Mundial e a Alemanha, como fica a questão da Alemanha? A Alemanha ela será dividida em 4 zonas de influência, tá? A Alemanha ela será dividida aí ao meio. A parte oriental vai ficar sob o poder da União Soviética, vai ser uma Alemanha socialista. A parte ocidental será dividida pela França, Estados Unidos e a Inglaterra, tendo influência capitalista. Isso aí vai marcar também o fim da Segunda Guerra Mundial, mas o início de um outro período conturbado que vai durar até 1991, um período conhecido como a Guerra Fria. Futuramente, em 1961, vai ser até construído um muro dividindo realmente a Alemanha em duas, em capitalista e socialista, e isso vai durar até 1989. Inclusive, foi até transmitido aí no Jornal Nacional. Então, pessoal aí da nossa geração, talvez os pais de vocês assistiram a essa reportagem no Jornal Nacional. Consequências da guerra. 45 milhões de mortos, só dos soviéticos nós tivemos 25 milhões, e nós tivemos 1/3 de população judaica morta. Então, dos judeus, 1/3 de toda a população foram exterminados aí nos campos de concentrações. Substituindo a Liga das Nações, foi criado aí na Conferência de São Francisco a Organização das Nações Unidas, visando aí manter a paz mundial, defender aí os direitos humanos e assim por diante. Os Estados Unidos, no final da guerra, sai fortalecido, sai aí como uma grande potência e nós vamos ter o mundo dividido aí entre capitalismo e socialismo, conhecido como mundo bipolar. A União Soviética sai totalmente ali
destruída materialmente no conflito, mas fortalecida militarmente. É tanto que logo em seguida também ela consegue inventar também a sua bomba atômica, criando ainda mais uma tensão neste contexto da Guerra Fria. Então nós temos aí o começo de uma era nuclear. Pessoal, 1945, o mesmo ano que acabou aí a Segunda Guerra Mundial, temos uma outra conferência de grande importância, a Conferência de Alta que aconteceu na Crimeia. Aqui estão reunidos os três homens mais poderosos do mundo, né? Winston Churchill, da Inglaterra, o Roosevelt dos Estados Unidos e o Joseph Stalin da União Soviética. Eles estão discutindo aqui como vai ficar aí o mundo após a Segunda Guerra, como vai ficar a questão da Alemanha. E foi convocada aí a Conferência de São Francisco também, que vai acontecer no futuro aí para a criação da Organização das Nações Unidas. Então foi uma conferência de grande importância aí. Outra conferência de grande importância que aconteceu também ao final da guerra, em agosto de 1945, é a Conferência de Potsdam. Nessa conferência nós tivemos aí o fim do nazismo na Alemanha. Nós tivemos a criação do Tribunal de Nuremberg, onde vai julgar aí todos os crimes cometidos aí pelo nazismo, a desmilitarização da Alemanha, a dissolução da indústria bélica germânica, indenizações cobradas em cima também da Alemanha, divisão da Alemanha, é o que nós já vimos aí, né, em 4 zonas de influência. Deixo para vocês aí dicas de alguns filmes, depois você pode pausar o vídeo aí, pegar o nome desses filmes, assistir e completar o conteúdo de vocês aí em casa. Pessoal, façam a leitura aí do nosso módulo 2, amplie os seus conhecimentos, usem o marca-texto, bons estudos e não esqueçam de aperfeiçoar o conhecimento através das nossas atividades. Módulo 2, da página 18 até a página 30. Até a próxima, um abraço.